Estamos ao vivo mais uma vez com mais um papo de carreira. Voltamos, 2024 tá aí, tem coisa nova pra gente ver. Dessa vez vai ter aulinha também, né? Não vou nem falar convidada, porque é a titular aqui do nosso, né? A nossa psicóloga titular do canal aqui. Tudo bem, Pri? Tudo ótimo, Sabina. Que honra, gente, estar aqui com todos vocês novamente. E com as resoluções de final de ano lá, só no check, tudo certinho. É Para bom, quem é não bom. sabe, a gente fez um episódio falando disso no final do ano passado. Tem umas considerações muito bacanas aí, né? Uhum. Vale a pena dar uma olhada. Vamos ter aulinha hoje, Pri, é isso? Hoje a gente vai voltar ao passado, não muito distante. Não muito. Não, tem essas coisas que... Hoje a gente vai falar de comunicação não violenta, né? E essas coisas que sobrevivem ao tempo, alguma coisa de interessante tem aí, né? Se você, por exemplo, você ouve falar hoje de comunicação não violenta, um conceito que foi desenvolvido ou foi mostrado, aí você vai explicar pra gente melhor, lá em 1900 e bolinha. Mas se fala disso até hoje, é porque pelo menos alguma coisa de importante, de interessante tem aí. E dá para tirar coisas muito legais. Não estou dizendo que vai resolver a vida de ninguém, a gente sabe disso. Mas é bom prestar atenção, né? A aulinha de hoje acho que vai ser bacana. Útil. Deixa eu te perguntar, assim, ó, para a gente começar aqui, né, os nossos primeiros minutinhos, antes de você passar pelos conceitos, como é que a gente pode definir, assim, comunicação não violenta, né? Ela é uma metodologia, é um método? Como é que é? O que você acha que está mais próximo aí da gente dizer que é? Eu acho que a comunicação não violenta, né, pelo que eu tenho estudado já faz alguns anos, porque depois que eu comecei a aplicar tanto na minha vida no contexto pessoal e profissional, e é esse o desafio, a proposta que eu quero fazer para todo mundo que está assistindo ou vai assistir depois, de aplicar, de testar. Então, ele tem alguns passos, ele tem alguns pilares, que é justamente o tema da nossa conversa, que se a gente consegue dar um passo atrás, a gente vai observar que grande parte dos nossos conflitos começam e se encerram através da comunicação. E aí a Ah, comunicação não violenta, ela tem ali alguns passos muito legais que, gente, funciona. Claro, não é uma bala de prata, como o Sabino bem disse, não é que isso vai resolver todos os problemas, mas, assim, é uma opção muito válida para ajudar a gente aí a lidar com os desafios do dia a dia. é quase que um básico hoje, né? Porque a gente... Eu acho, olhando assim, Pri, que as pessoas talvez não... A gente que está mais diretamente ligado no ensino, que ouve, que fala com os alunos, acho que a gente percebe um pouco melhor como que a comunicação pode gerar ruídos, e ruídos altos, assim, né? Isso. Eu tenho a impressão que no dia a dia as pessoas não percebem tanto isso, né? Às vezes ela chega em casa, pô, meu dia hoje foi ruim, tive uma reunião ruim e tal. E às vezes tudo isso poderia ter sido evitado com uma forma diferente de comunicar o que você quer comunicar, né? E assim, o que eu observei na minha experiência também, Sabinho, é que, digamos assim, né, eu ficava numa sintonia, numa frequência mental interna. Então, imagina, né, cliente, demandas, problemas, muitos problemas, tal, tal. E aí, quando eu chegava em casa, essa frequência ela continuava lá em cima. Então, alguém às vezes falava, tá tudo bem? Eu, tá tudo bem, como tá? Sabe? Como se a outra pessoa tivesse a obrigação de saber que eu tive um dia catastrófico, né? E aí, né, se já não bastasse o clima péssimo no meu ambiente de trabalho, e aí lá nos primórdios, né, isso também se arrastava para dentro da casa ou das outras relações que eu tinha além do trabalho. E aí, quando você vai percebendo, né, que, opa, peraí, vamos baixar um pouquinho, geralmente é tarde demais, mas calma, vamos trabalhar tudo isso, gente, sem culpa. Show. Tá certo, ó, o Fernando tá aí com a gente Oi, já. Boa Fernanda. noite, Fernando. Vai colocando aí as coisas que você for tendo uns insights acerca de comunicação. Pri, eu acho que vamos para a sua apresentaçãozinha. A ideia é a gente fazer a apresentação e depois a gente conversar em cima do tema, né? Uhum. Então, vamos lá para a apresentação. Acho que já tá no jeito aqui. Ops. Clique errado do Sabino. Agora sim.
Maravilhoso. Olha lá o Andreu. Boa noite, crianças. Fiquei elogiada. Em março entra para o grupo do Senta, hein, gente? Então, fica feliz. Nosso amigo Andrew, ele só quer ter um nome difícil de falar, eu sempre esqueço. Uma vez lá no Papo de Pio, a gente teve uma discussão sobre o nome dele, se estava certo, se não estava certo. Então, é muito bacana. E ele já acompanha a gente há bastante tempo. Acho que vem coisa boa por aí. Andrew, ajuda a gente aí a pegar esses insights da comunicação não violenta. Intercâmbio para aprender a falar o nome dele. Pois é. Mas vamos lá. Então, beleza. Eu trouxe aqui alguns exemplos muito singelos, tá? E assim, um tanto exagerados, mas se a gente buscar aí no nosso repertório, nas experiências, ou até ontem ou hoje, pode ser que alguma coisa parecida apareça aí para vocês, né? Mas, por exemplo, quando alguém diz, né? Você sempre faz tudo errado, se incompetência está prejudicando o projeto. Uau, né, Sabino? Não, essa daí já total 2 pés no peito. Hoje, né, a gente sabe que teria aí algumas questões até de assédio, né? Mas, enfim, não faz muito tempo que isso era mais comum a gente escutar, né? Você nunca me ajuda em casa, tudo eu tenho que pedir ou falar? Custa você fazer alguma coisa? Nossa, mas você exagera tudo, não é para tanto também, né? Essas duas aí acho que acontece mais, né? Mas, ali em cima, acho que foi muito Priscila, anos 2000, no mercado de trabalho. Mas, enfim, gente, o repertório histórico está aí, né? Então, o que essas frases têm em comum, né? Nitidamente, a gente vê aí um perfil de ser uma comunicação extremamente violenta, né? E a gente sabe que no dia a dia, às vezes pelo calor do momento, enfim, por zilhões de coisas que estão acontecendo, a gente tende a ser bem mais direto, né? E aí a gente sabe que isso vai trazer algumas consequências nas relações que a gente constrói com as pessoas. Então, por exemplo, o agravamento dos conflitos, né? Não é novidade para ninguém que às vezes uma situação micro pode ganhar proporções gigantescas, porque eu estava numa frequência ali, digamos assim, de comunicação e a outra pessoa às vezes está numa um pouquinho mais abaixo, enfim, a gente não se entende e aquilo vira uma bomba. Comportamento de resistência defensiva, né? Então, às vezes a gente começa a ficar muito ali nos bastidores, né? Tudo ofende, tudo magoa, né? Isso também é complicado. E comprometimento no rendimento profissional, porque aí a gente vai ter um abatimento na questão de como eu também me relaciono com o grupo, do quanto eu me sinto confortável em falar sobre problemas, sobre questões que estou enfrentando no meu dia a dia e, consequentemente, o isolamento social, que aí me parece uma questão bem crítica, porque a gente fica ali com receio, né? Puxa, tudo que eu falo, ou se alguém fala alguma coisa para mim, eu já não levo muito bem, então deixa eu ficar quietinho ali, um comportamento de fuga e esquiva para evitar conflitos, né? Mas estamos falando aí do ambiente social onde nós precisamos trabalhar, então ter esse isolamento social pode começar a acarretar muitos prejuízos. Tá, mas e agora, né? O que a gente faz com tudo isso? Os seus problemas acabaram? Será? Bom, depois vocês vão me falar, mas comunicação não violenta neles, né? Nessas pessoas, nessas situações. Então, a proposta aqui, gente, é compartilhar com vocês um pouquinho do que é CNV para vocês começarem a colocar no dia a dia. Semana que vem, inclusive, na nossa próxima live, vocês podem compartilhar também lá no chat o que vocês acham, né? Mas a CNV, que também, né, a gente chama a comunicação não violenta, é um modelo de comunicação desenvolvida pelo psicólogo maravilhoso Marshall Rosenberg lá na década de 60. E aqui eu faço um parênteses, né, Sabina, porque você comentou, né, o quanto isso marca e vai reverberando ao longo da história, né? Costumo dizer, por exemplo, quando a gente começa a estudar psicologia, né, o próprio Freud, né? Imagina, naquela época falar, hoje é tabu a gente falar sobre várias questões relacionadas à sexualidade, né? Então, imagina naquela época lá de 1900 e bolinha. Então, o cara é atemporal. E eu vejo muito, lógico, né? São escolas diferentes, momentos diferentes, mas é um negócio que a gente vai trazendo para a atualidade, a gente vê que ela ainda faz muito sentido. E aí ela é projetada para facilitar a compreensão entre as pessoas, promovendo a empatia e principalmente a resolução de conflitos de maneira pacífica.
essa questão da empatia também eu gosto muito, mas enfim, vamos lá. E depois, a CNV é frequentemente utilizada em contextos como terapia, educação, resolução de conflitos, comunicação interpessoal, ou seja, gente, em tudo, né? Terapia, a gente está falando aqui do contexto profissional, educação, a gente vai lá do prézinho, enquanto professor ou aluno, até pós-doutorado. Resolução de conflito, quem não tem, reveja, porque muito provavelmente está desconectado com a realidade, porque isso vai existir, é natural. E a comunicação interpessoal, né? Não, eu Enfim. até acrescentaria aí, né, para o nosso papo de carreira aqui, uma entrevista de emprego, por exemplo, né? Então, como você consegue estar mais conectado ou mais conectada com o recrutador, com a recrutadora, usando uma comunicação não violenta, né, também. Sim, ótimo, né? Hello, Sara Facundo, que nos ajudou aí na última live, né? Acho que é isso mesmo. Como é que a gente articula, principalmente quando é para falar daquelas situações emblemáticas, onde, né, o sucesso do projeto não foi como esperado. E aí, como é que a gente pode falar que houve um fracasso? Né? Às vezes tem pessoas que podem ser, como eu, mais diretas, né? Mas, fracassou por conta disso, disso, disso. Só que a outra pessoa, como é que é? Sincericídio, né? Sabendo o que você chama? É isso aí, sincericídio. Tem que tomar cuidado com o sincericídio, né? E eu não sei nem se, assim, às vezes o sincericídio pode ser não violento, mas ele pode ser violento também, né? Sim, né? Então, a CNV ela vai nos ajudar a elaborar um pouco melhor o nosso discurso de uma forma mais objetiva, não violenta e que, pelo menos, a gente tenha consciência de que a gente fez ali a utilização desses recursos para entregar a mensagem. Se o outro vai receber bem ou não, aí é uma questão dela, mas eu preciso também estar consciente de que os recursos que eu tinha para utilizar, eu utilizei. Olha a Deixei até mensagem do aqui Andrew. eu deixei até aqui o comentário do Andrew, porque eu acho que talvez, e aí depois você comenta um pouquinho sobre isso, mas tem gente que tem, assim, mais tolerância, e talvez até, na maioria das vezes, tem mais tolerância no ambiente corporativo, e depois quando chega em casa, às vezes descarrega um pouco, né, daquela tensão que foi represada no ambiente corporativo. Não estou falando, Andrew, que é isso que está acontecendo com você, mas que às vezes pode ser, né? A gente não pode responder para o chefe e às vezes vai responder para o filho, né? E aí, às vezes, a gente vê o filho falando com a gente do jeito que a gente queria falar com o chefe, quer dar uma repreendida também. Pode ser, não sei se o que você acha aí, Pri, mas acho que tem um pouco desse Sim, balanço aí também. acredito que sim. Inclusive hoje, um pouco antes, eu tive um atendimento de uma pessoa que é mãe. E aí ela estava comentando, né, que tem um filho adolescente, 16 anos, e hoje parece que esse filho falou para ela, assim, arregalou os olhos e falou assim, que ela fala, mas por que você não fala comigo? O que você está sentindo, né? Naquele, imagina, né, o beat lá estourando, e aí ele falou assim para ela, porque eu tenho medo de você. Mas Uau. ela ali ficou assim, apavorada, porque como assim? Como assim? Como assim? Né? E, enfim, aí gerou. Enfim, foi um Deus nos acuda. E aí eu falei assim: olha, eu não sou mãe, mas a teoria dá algumas direções aqui para talvez você tentar lidar de uma maneira diferente, né? Então, reconheça esse medo que ele tem, né? Olha. Mas nesse caso, aí pergunta do leigo, né? Se você fala, por exemplo, para alguém, eu tenho medo de você, isso pode ser considerado uma comunicação violenta ou não? Não, eu digo que me parece que foi uma reação da comunicação dessa mãe. Ah, tá bom, Porque ela não entendi. fala comigo na terapia, ela não fala assim tranquilamente, ela fala, os olhos dela ficam desse tamanho para descrever, por vezes, situações do cotidiano. Sabe Aham. assim? Não é que, sei lá, foi assaltada. Não, nossa, ia sair de casa, começou a chover. Só que ela, sabe? Então, acho que o filho já fica ali, meu Deus, qualquer coisa que eu falar, acho que vai vir, né? Enfim, e aí isso, acho que é um pouco da comunicação não violenta, validar esse sentimento, né? Pedir um exemplo, né? Mas tentar baixar o beat da comunicação, né? Porque se entra assim, mas o que eu fiz? Perdeu, ali acabou, né? Entendi. O André, Ele tá falando que, assim, temos a comunicação violenta, mas temos pessoas bem frágeis também. Porque,
E aí eu acho que isso tem um pouco a ver com o nosso momento contemporâneo agora, né? Onde eu sempre enxergo aquela coisa que as pessoas falam do movimento pendular, né? A gente talvez estava num momento ali onde o assédio era normal, e agora também você não pode falar nada, né? É muito do 8 para o 80, né? Tá faltando talvez um equilíbrio. Não sei o que você acha sobre isso. É uma hipersensibilidade, né? Também. Mas isso também acho que vem aí de um contexto de extrema fragilidade, né? Eu estava vendo uma postagem esses dias no LinkedIn, gente. Eu achei que fosse meme, brincadeira, mas pelos comentários que eu vi da galera de RH, parece que é um fato. As pessoas mais jovens estão levando os pais nas entrevistas. Ah, deve ser meme. Não, eu vi um monte de gente lá. Eu não quero crer, é assim, eu não quero crer, sabe? Então, assim, por aí a gente já vê, né, que tá um negócio bem diferente, né? Bem diferente. Então, não me estranha, não me gera estranheza pensar nessa fragilidade das pessoas, porque temos comportamentos aí que, se a gente for ver, parece que regrediu e regrediu demais. Mas talvez a gente podia dizer que uma coisa não invalida a outra, ou seja, que realmente a gente tenha hoje pessoas muito sensíveis, né, psicologicamente muito sensíveis, não tira também a necessidade da gente conhecer princípios de comunicação não violenta e saber aplicar para ter até mais paz, né, para você comunicar a mesma coisa, mas de uma maneira mais tranquila, né. E aí acredito também que quem está aí na fila, que é pai ou mãe, queira compartilhar também, né? E acho que isso cabe muito no contexto pessoal, barra familiar, do quanto a gente se sente confortável em dizer não, em falar as coisas, né? Por exemplo, eu vou numa rave, por exemplo, tá? Vou numa rave que é 5 dias. Dane-se que tem prova, né? Importante a rave, que esse DJ só vem esse período para o Brasil, né? E aí você vai falar, vai lá, filhão, isso aí, vai curtir, né? Então, acho que tem aí, a gente vê as gerações, né, anteriores aí de pais extremamente, né, rígidos, uma educação onde a gente teve que se desenvolver e, enfim, hoje eu vejo no consultório o quanto essa educação trouxe coisas aí que a gente precisa trabalhar, mas como é que eu falo as coisas o não, né? E assim, aí a pessoa pode falar, mas isso, aquilo, mas assim, não, né? Como é que eu exerço essa autoridade, mas sem também pensar que eu estou sendo meu pai carrasco lá, que foi nos primórdios da minha vida, né? Então, acho que é conseguir afastar um pouquinho e utilizar a comunicação não violenta. Olha, você não vai neste evento, porque você vai ter um período de estudos, você é muito jovem, não é um ambiente seguro, e por enquanto você não vai. Futuramente a gente repensa essa estratégia, esse evento que você quer ir. Tudo bem? Tudo bem. Acabou. Assim, sigo minha vida, né? Porque senão aí começa aquele chororô, aquela... Enfim. Mas tem uma mensagem do Andrew? Eu acho que ele tinha colocado aqui, acho que a gente até já comentou, que ele muitas vezes pega escrevendo com emoji de risadinha, né, no final da frase e tal, para não ser mal interpretado, ainda naquela ideia, talvez, da fragilidade. Isso, é um recurso, Andrew. Se está funcionando para você, se sente mais, ufa, beleza. Que essa é uma grande questão também de mensagens de texto. Tem uma moça que eu atendo que tem um namorado, enfim, e aí ela lendo as mensagens para mim que mandou pro cara, assim, super tranquilo, mas chega como porrada pro cara. Falei assim, então, você viu que já gera um conflito, certo? Na próxima, experimenta mandar um áudio, porque ele vai ver que você está com uma voz tranquila, uma entonação que não está sendo irônica, porque pela mensagem de texto, nossa! E aí, se a pessoa já está virada numa outra sintonia, vixe, né? E aí, olha, é uma estratégia, experimenta. Até pensando na vida corporativa, né, tem que tomar mais cuidado ainda, porque isso pode gerar um grande problema, pode gerar, sei lá, uma demissão, pode tirar a oportunidade de uma nova vaga, porque a pessoa às vezes não pensa que ela, no momento que ela está lá
passando com o recrutador e tal, ela provavelmente não vai trabalhar com essa pessoa no dia a dia se ela for trabalhar na empresa. Mas ela depende dessa comunicação, desse primeiro momento para conseguir a sua vaga. Então, nada mais justo também de que procurar fazer a comunicação mais adequada possível, né? Exatamente. Tem mais o que falar. Show. Você vai passar pelos pilares, né? Da comunicação não violenta. O André colocou aqui, quando vejo que é assunto bem complexo, estando em home office, eu prefiro ligar para a pessoa. Excelente, excelente. Acho que é isso mesmo. Gente, vamos aproveitar recursos tecnológicos para facilitar a nossa vida, porque às vezes eu estou aqui, nossa, eu falei parecendo uma monge budista, mas a gente não sabe qual que é a sintonia que a outra pessoa tá. E eu não preciso saber, tá? Eu não preciso saber, porque também se eu for querer saber de tudo, eu vou enlouquecer. Mas assim, tem recurso, utilize a seu favor. Mas vamos lá, né? Finalmente, os 4 pilares da CNV, né? Que aí faço aqui um convite para a gente exercitar, tá bom? O primeiro pilar é a observação, ou seja, quando eu descrevo objetivamente o comportamento que eu observei, sem emitir julgamentos ou interpretações. Ou seja, nós vamos constatar um fato. Tá? Isso é um exercício, tanto eu que vou fazer a comunicação, né, não violenta, mas para outra pessoa também, né? Porque às vezes tudo pode ser como julgamento ou críticas, né? Mas aí a gente vai ver que dá para a gente ir. Deixa eu ver se eu consigo descrever, por exemplo, numa reunião de trabalho, tá? Talvez contenha ironia, mas vamos ver. É para descrever objetivamente um comportamento observado. Então, você está numa reunião de trabalho, seu chefe falou alguma coisa que você entende que é uma coisa totalmente sem sentido, você pode falar naturalmente: bom, eu percebo que você não tem a menor noção do que você está falando, então isso que é comunicação não violenta. Isso é justa causa. Precisa tomar cuidado com que tipos de observações que você vai fazer. Muito cuidado mesmo, gente. Pensando aí numa reunião que você está lá 40 minutos e a galera passando gráficos, estratégias e não sei o que, e você está, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Uma das estratégias que eu recomendo é recapitular o que você observou. Olha, eu vi que você falou sobre isso, aquele outro, tal. Como é que não está claro para mim? Como é que tudo isso pode ajudar a gente nessa temática? Aí cita o problema. Geralmente a gente tem uma pré-pauta, né? O Andrew entrou na trollagem aqui, ó. Vejo que sua capacidade cognitiva é limitada. É uma observação. Gente, é bom a gente fazer isso para ficar claro que não é só observar, tem que tomar cuidado com a observação que você está fazendo, né? Além de tudo. Sim. Lembra, não violenta. Isso é violenta, Andrew, por favor. Totalmente violenta, né? O Fernando está falando da questão lá do chat, né? Que dependendo do estado emocional, ela pode interpretar a mensagem de formas diferentes, né? Acho que dependendo da mensagem é melhor fazer uma chamada de vídeo e passar a mensagem ao vivo. Também dependendo da situação, né? Porque acho que tudo vai depender de você avaliar mesmo qual é a situação, porque em alguns momentos você está numa situação que falar ao vivo com a pessoa pode ser ainda pior. Se você estiver numa situação crítica, se você estiver tendo que fazer uma comunicação crítica assim, de alguma coisa, né? Tem que comunicar que você vai ser desligado de um projeto. Às vezes tem que tomar cuidado também, porque o ao vivo pode ser ainda mais desafiador, né? Mas aí, principalmente que tem que ser ao vivo, né? Imagina, olha, você está recebendo uma mensagem. Não, sim, mas acho que tem que preparar um pouco mais, né? Não é só, vou ligar aqui. Vou ligar que tem que se preparar também para comunicar. Se articular, você fala. Não, com certeza, né? Eu não sei se é porque eu fiz um curso sobre como dar notícias ruins lá no HC, que foi maravilhoso, né? No sentido de ter conversas difíceis mesmo. Muito difíceis, né? Como que você vai avisar para a família que aquele ente querido morreu. Então, para mim, esse é o ápice da conversa difícil, né? Mas, por exemplo, um desligamento, né? Não deixa de ser simbólico. Eu acho que mas eu acho que é comparável mesmo. Se a gente pensar na vida corporativa, né?
Na vida corporativa, o anúncio de um desligamento é como anunciar um falecimento mesmo, é bastante complexo, né? E tem pessoas que podem reagir de uma forma e pessoas que podem reagir de uma forma, assim, tem gente que tem reações, às vezes, bastante complexas, de sair correndo, gritando, né, de entrar em pânico, é bem por isso que a gente tem que complexo fazer mesmo. terapia, gente. Recomendo. É isso aí. Mas vamos lá, gente, constatar um fato, não julgando o coleguinha ou a coleguinha, tá? Então, um exemplo aqui, né? Você sempre chega atrasado. Imagina lá na sua abelha, todo dia 9 horas tem dele, a pessoa chega 9h10. Você já reparou que faz 10 dias que a pessoa chega atrasada? Peraí, né? Alguma coisa tá errada. Então, a comunicação violenta é você sempre chega atrasada. Eu só tô fazendo uma crítica, né? Mas na comunicação não violenta, olha só, né, o enredo. Eu percebi que nas últimas vezes, e aí, se possível, liste, nas últimas 5 reuniões, né, você chegou depois do horário combinado. Gente, estou constatando o fato, não é uma crítica. A pessoa pode levar como crítica tal, mas eu estou seguindo comunicação não violenta, certo? Depois, o outro pilar, né? Qual que é o efeito? Mas vamos lá. O sentimento. Identificar e expressar os sentimentos associados à observação, evitando misturá-los com interpretações. Isso daqui é muito difícil. Não sei para vocês, tá? Mas para mim é porque essa questão dos sentimentos, né? Na escola a gente não aprende, a gente aprende a fazer contas, a gente aprende a conjugar verbos, mas observar os sentimentos, não, né? A gente tem um repertório muito pobre de sentimentos. Então, às vezes a gente fica irritado, mas, na verdade, a gente ficou decepcionado, a gente ficou frustrado, porque tinha uma expectativa que não foi cumprida, enfim, né? Mas a gente fala, eu tô brava. Aí, se a gente parar para pensar, o que é isso, esse bravo, né? Então, um exemplo, né? Você sempre chega atrasada, você é muito irresponsável. Como é que você deixa todo mundo lá na dele esperando você? O que é você, né? Enfim, na comunicação não violenta, é muito polido isso aqui, tá? Né? Mas eu me sinto, sei lá, chateada, porque a pontualidade é algo importante para mim ou para o grupo, né? Porque a gente sabe que todo mundo tem que estar junto ali, porque a gente vai falar sobre assuntos que diz respeito a todo mundo, então é importante que todas as pessoas estejam no mesmo horário, né? Todo mundo junto. Mas só para comentar, eu acho que esse ponto é bastante complexo para a maioria das pessoas. Primeiro, pelo que você já falou, né, que a gente não é treinado a identificar os sentimentos. E aí, quando a gente começa a olhar para o funcionamento cerebral, né, a neurociência tem olhado muito sobre isso, que os circuitos que tratam das emoções e o circuito que trata do pensamento racional, eles são diferentes, eles agem de formas diferentes, né? Os gatilhos que a gente recebe, cada uma das informações são diferentes também. Então, na maioria das vezes, a comunicação ela escala para uma discussão muito por causa dos sentimentos. E que, às vezes, as pessoas não estão identificando naquele momento que sentimento é esse, né? Então, realmente é muito importante isso. E acho que nem eu tinha falado lá no começo, quando a gente vê que um conceito, que nem comunicação não violenta, persiste durante muito tempo, ele está em acordo com outras coisas que vão aparecendo, né? Então, assim, a neurociência hoje mostra muita coisa que está em acordo com isso, por isso que acaba permanecendo, né? Ela vai. E a ciência é assim, né? Um pesquisador, enfim, ou uma pessoa ali que estuda uma determinada área, parece que é isso que movimenta a ciência, né? Um refutando o outro e a gente complementando também, isso. Então, eu acho maravilhoso, incrível, porque isso vai dando base e segurança, pelo menos para a gente, nem que seja no empírico, aplicar isso daqui depois e avaliar, nossa, né, isso aqui faz sentido, isso aqui, pô, foi legal, mas na próxima acho que eu tenho que prestar atenção nisso aqui. E assim, muitas vezes a gente tem que tomar decisões ou, né, utilizar a comunicação em questões de nanosegundos. E aí, né, como é que eu articulo o meu raciocínio, esse caminho que o Sabino estava falando, quem é que chega primeiro, a emoção ou a razão? E aí, muitas vezes, é a emoção que vai, por isso que nós temos essas, por vezes, atitudes impulsivas. E aí, depois a gente para e fala, ops, poderia ter dito exatamente isso com outras palavras. E às vezes não é mais... não dá para remediar, né? Depois que você falou, às vezes, não dá para voltar atrás, né? Mesmo com uma boa conversa depois. Eu sempre comentava, ao longo aí da minha vida, que eu fui percebendo os prejuízos.
que a comunicação, a relação interpessoal com as pessoas, por exemplo, do meu trabalho, foram me gerando. Eu falei, poxa, todo mundo está sendo promovido, menos eu. Né? Todo mundo é convidado para ir no churrasquinho no final de semana da casa do fulano, menos eu. Eu falei, opa, deixa eu dar um passo, 10 passos atrás aqui para ver, né? E aí, enfim, fui observando algumas coisas. Então, se não está trazendo prejuízo para vocês, estão safe, né? Tá seguro, tá tranquilo. Agora, se alguma coisa lhe chama atenção, talvez seja o momento de rever. O Fernando colocou aqui, ó. Nesse exemplo, como seria uma boa comunicação não violenta visando checar se a pessoa está com algum problema e com isso acaba chegando atrasada, por exemplo? É o próximo passo, meu caro, né? A gente vai identificar as necessidades, reconhecendo também essas necessidades que as outras pessoas têm. Então, ao invés de eu falar, né, a comunicação violenta, você sempre chega atrasado, você é muito responsável, olha, você poderia compartilhar o que está acontecendo? Pensando aqui no ambiente profissional, onde muitas vezes a gente não tem, talvez, né, a gente é líder ou liderado, a gente não tem intimidade, né? Eu, por exemplo, eu penso aqui, né, no meu exercício da liderança, antigamente eu tinha muito receio de fazer esse tipo de pergunta, para não parecer que eu queria ser uma pessoa apenas curiosa, sabe, essa pessoa curiosa? Eu não vou resolver nada, mas só queria saber, né? E aí é que eu complementaria, né? Olha, você pode compartilhar o que está acontecendo, porque isso está afetando a dinâmica do grupo, mas eu preciso entender também se eu posso ou a organização pode também te apoiar de alguma maneira. Né? Porque aí, nesse momento que a gente vai perceber, né, se está acontecendo alguma coisa, ou sei lá, fulano está doente, mudou de casa, está sem carro, aí depende de transporte público, enfim, zilhões de coisas. E aí também vai dar segurança que a pessoa vai ter para me contar isso, que é construído, nessa confiança com a liderança, ou com até mesmo colegas de trabalho. Tem pessoas que abrem assim a sua vida aos quatro ventos, né? E tem pessoas que não. Então, acho que é isso, né? Eu queria... Eu tô lembrando aqui de uma situação, depois eu vou até compartilhar a situação qual é, mas é que a gente também precisa entender o nosso ambiente, né? Às vezes o ambiente é propício e às vezes ele não é propício, independente da comunicação não violenta ou da comunicação violenta. Quando meu segundo filho nasceu, ele no começo ele não dormia muito à noite, assim, e tal, e eu acabava ficando acordado um pouco também, para ajudar ali, né, a esposa, cuidar, já tinha o outro menino também, então, né, fica tudo um pouquinho mais caótico. E eu teve uma época que eu comecei a chegar um pouco mais tarde, na empresa onde eu trabalhava, e assim, na verdade eu não enxergava, não tinha uma reunião de manhã que fosse tão importante assim, mas realmente estava chegando um pouco mais atrasado. E aí, eu não lembro exatamente como que foi a conversa, mas a minha chefe lá na época falou, então, percebi uma coisa parecida com aquela, né? Eu percebi que você tem chegado um pouco mais tarde e tal, e acho que isso não é muito legal, né? Não pega muito bem, ou alguma coisa assim. Mas, porque no entendimento dela, aquilo não era legal. E aí eu fiz provavelmente uma comunicação não violenta, né? Eu disse o que estava acontecendo. Não, é que, né, meu segundo filho nasceu e às vezes ele não dorme à noite e acaba auxiliando na esposa, mas como eu fico até mais tarde e tal. Assim, meio que querendo dizer assim, meu, não tá atrapalhando, né? Aí ela falou alguma coisa do tipo, não, mas isso é uma coisa que prejudica mesmo e já tá te prejudicando, então é melhor você se virar e resolver esse problema o quanto antes. E essa conversa toda, ela foi assim, num super nível de... Ninguém estava exaltado, nem nada, foi só num nível assim. Passiva-agressiva. Isso. E aí, o que eu queria talvez trazer aqui é também que não adianta só mudar a formulação da frase, porque vai depender muito também do conteúdo, né? Porque, por exemplo, nesse caso, provavelmente, não havia nenhum problema tão grande assim, até porque o horário não era tão rígido. Mas em algum momento ela viu ali algum problema e talvez não tenha me comunicado. Pô, eu precisei que você tivesse aqui por causa de tal coisa e você não estava, ou alguma coisa assim, mas ela não comunicou, né? Então, acho que o que fica a comunicação não violenta não é só mudar o como falar, né? Mas É o quê, né? o que, né? É uma impressão dela, me parece muito pessoal, né?
Eu, gente, há muitos anos tive um chefe com C maiúsculo, tá? Eu trabalhava numa empresa aqui no Brasil e a matriz ficava fora do Brasil. E, por exemplo, gente, eu morava em São Paulo, mas demorava 2 horas para chegar na Paulista. E aí eu chegava um pouco mais tarde. E assim, eu ficava até mais tarde, se tivesse que ir de domingo, sábado, domingo, eu ia, sem problema algum, beleza. E aí esse chefe já começou a fazer assim, vários comentários indiretinhas, tipo, isso são horas, boa tarde, sabe? Quando era 10 horas da manhã. Eu fui guardando, né? Até que chegou um dia que eu cheguei mais tarde, e aí ele falou assim: olha, eu vou sair para um cliente, quando eu voltar a gente vai conversar. Ha, já sabia que ele ia falar do horário, né? Liguei no contador, porque naquela época eu não sabia nem como fazer pedir a demissão, né? Liguei, tá? Fiz a cartinha, próprio punho e deixei guardado, né? E ele chegou, Priscila, vamos conversar. Eu já sabia. Aí ele começou, não, porque quando eu te contratei, eu falei, stop! Eu falei, para, você vai falar de horário? Para com essa palhaçada, tá Não, aqui. gente, ali foi O ápice da comunicação violenta. Você não tem noção, só faltou eu partir para agressão. Eu falei assim, ó, aqui tá minha carta de demissão, e aí eu fui pegando as minhas coisas, né, para organizar, porque eu ia embora, né? E, enfim, e foi assim um absurdo, mas assim, o beat lá no teto, porque eu já tava por aqui, sabe? Então, quando eu comentei assim, né, porque quando você vê que começa a perder ter prejuízos, né? Acho que esse foi um dos maiores prejuízos, porque eu amava a empresa, mas enfim, não tinha como continuar trabalhando com esse chefe, porque realmente, sabe, era uma questão dele, né? O pessoal, né, do outro país falava, Priscila, não tem problema, você chega a hora que você quer porque você entrega, né? Lá era entrega por demanda, mas esse cara era muito old school. E aí eu falei, aqui é o meu limite. E aí ali falei, pô, não posso mais cometer esses deslizes aí. É porque uns 2 anos fora do mercado de tão traumático que foi, porque eu falei, não, chega, não tenho mais paciência desse negócio. CNV não ia resolver. Com ele eu tenho certeza que não ia resolver. Mas não por ele, mas por mim, né? Porque foi uma situação bem Sim. ruim, assim. Ó, o Fernando falou, ele estava comentando de antes, né? Mas ele falou assim: ó, nesse caso a gente mostra empatia. E aí eu queria trazer essa palavra empatia, porque eu acho que a comunicação não violenta, e aí eu tô achando, tá? Porque eu nunca estudei comunicação não violenta. Acho que eu estudei outras coisas que vêm na complementação da comunicação não violenta, como, por exemplo, funcionamento cerebral e tal, né? Funcionamento das emoções, e acho que isso ajuda bastante. Eu até acho que aquela história de conhece a ti mesmo, né, é super importante, porque você precisa conhecer quem é você. Eu já contei essa história várias vezes, mas como o tema pede, eu vou contar de novo. Eu trabalhava numa empresa, é uma grande empresa do Brasil, mas não é um banco. Há um tempão atrás, e tinha assim, sempre tem aquela galera que é a galera que vai almoçar com você, que é a galera que você tem mais, né, amizade, tem mais abertura e tal. E aí, eu não sei qual que era o tema, eu falei alguma coisa, assim, é que antigamente, hoje em dia acho que as empresas não tem mais isso, antigamente tinha as baias, né, que ficava uma baiazinha assim, ficava meio fechado, às vezes eram 4 pessoas, às vezes eram 2, eu ficava numa baia que eram 2 pessoas. Então sentava aqui, uma pessoa aqui, eu aqui, e aí veio um desenvolvedor falar alguma coisa para mim, aí ele chegou, só que assim, esta pessoa que veio falar comigo, era dessas que conversava comigo tranquilamente, a gente ia almoçar junto e tal, e o outro que estava sentado na mesma baia que eu também. Aí essa pessoa chegou e falou assim: Sabino, eu preciso falar uma coisa para você, mas eu quero que você não brigue comigo. Na minha cabeça, eu não brigaria com ninguém por causa de um negócio de trabalho, mas eu não sabia que a forma que eu falava às vezes era uma forma muito um tom acima, né? E aí ele falou o que era, eu respondi, a gente resolveu lá, e aí ele saiu, aí eu virei para essa pessoa que, né, meu amigo, assim, que sentava ali, falei assim, você viu que estranho o que ele falou? Você acha que eu ia brigar com ele por causa disso? Aí ele olhou bem para mim e falou assim, de vez em quando você é meio incisivo mesmo. Sabe assim, ficou aquele silêncio, né? E isso já faz muitos e muitos anos, e eu não esqueço essa conversa, porque
eu não tinha essa visão. Então, eu acho que a gente também precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente não sabe quem a gente é. Às vezes você fala assim, não, eu sou tranquilinho. E Quando ninguém te contraria, né? Aí se alguém te contraria, por não, exemplo. mas e o pior, Pri, é que eu acho que não é nem isso. É assim, às vezes você tem algumas reações que demonstram uma certa agressividade e você não percebe. Então você tem que olhar os sinais, né? Você tem que buscar saber se as pessoas, né? Como que as pessoas reagem quando você fala? Será que quando você fala todo mundo fica quieto e não dá opinião e depois dá opinião para os outros e fica aquele bafafá? Perigoso, é. Provavelmente você não está comunicando muito bem. Então, eu acho que nessa história, por isso que eu queria trazer a empatia, se a gente não consegue estar no lugar do outro, talvez a gente tenha um pouco de dificuldade de fazer uma comunicação não violenta, né? Porque às vezes a gente vai usar palavras bonitinhas, mas está sendo o tal do passivo-agressivo, né? E nessa questão das necessidades, com essa fala do Sabino, eu lembrei daquela médica, acho que chama Ana Cláudia Guimarães, que ela atende pacientes terminais, enfim, ela trabalha com tratamento paliativo, né? E ela falou tem várias frases maravilhosas no livro dela, né? Hoje é um belo dia para morrer, uma coisa assim, forte, mas ela fala muito dessa questão, né? Empatia, 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 mas ela dá um passo além, né? Ela fala da compaixão. E a compaixão acho que vem muito nesse sentido que o Fernando comentou, né? Olha, eu estou observando, né, que você está chegando atrasado durante esses dias, né? É importante que você esteja presente porque você faz parte do grupo, a gente precisa tomar algumas decisões em conjunto. Eu queria saber o que está acontecendo e se eu posso te ajudar. Né? A compaixão, lógico, a gente não vai assumir aí uma postura de mártir, a gente não vai resolver o problema das pessoas, mas é estar ali presente para o outro. Aí aquela pessoa que vai falar, sabe, vai decidir se ela vai te contar ou não, se ela vai pedir ajuda ou não, enfim, tá com ela, mas o nosso papel enquanto colega, enquanto líder, liderado, enfim, família, amigo, talvez seja esse também, né? E assim, né, cada um tá meio que, cada um por si, Deus para todos. E aí, quando a gente tem uma atitude assim diferenciada, no sentido de prestar atenção no outro, aquilo às vezes muda. Outro teste social, né, que eles fazem, que eles dizem, eu já reparei quando eu vou no mercado, para a pessoa do açougue, para a pessoa do caixa, porque sempre assim, bom dia, nota fiscal, tá, 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 tá. E quando a pessoa pergunta bom dia, tudo bem, e você? A pessoa dá até uma assustada assim, né? Como Você se assim? importou comigo, né? Como assim? Então, são pequenos exercícios, Sim. e não são pessoas que eu vejo com frequência. E às vezes, por exemplo, quando a pessoa fala bom dia, sabe? Aí eu dou aquele passo atrás. Antigamente, talvez eu falaria, nossa, pessoa mal educada, tô sendo super simpática aqui. Hoje essa pessoa deve estar ocupada, deve estar cansada, tá tudo bem, sabe? Ela tem o tempo dela. Então, são algumas questões assim que a gente vai avançando um pouquinho, né? A gente tá na empatia, maravilhoso, 10 de 10. Então, acho que talvez seja o próximo nível. Quer ler a mensagem? O Andrew colocou, né? Eu tenho uma forma de falar bem descontraída, mas já percebi que. Eu acho legal aqui quando ele coloca assim, mas já percebi que, significa que provavelmente ele não acha, mas ele vê pela reação dos outros, que foi mais ou menos a mesma coisa que eu estava descrevendo, né? Em uma discussão, normalmente eu causo uma impressão de estar bravo, e nem sempre estou. E aqui eu queria fazer mais umas aspas assim. Será que ele está bravo e não percebe? Porque também pode acontecer isso, né? A pessoa fala assim, não, eu não estou bravo. Mas às vezes está e não está percebendo também, né? Tem um jogo muito complexo aí de emoções, né? Já até levei essa questão para a terapia. Tem que levar mesmo, né? E aí ele Parabéns. colocou que é o falar de forma incisiva, que o colega do Sabino disse. E assim, eu acho que quando vem de alguém, de alguma pessoa próxima, tem um impacto ainda maior. Pelo menos para mim teve um impacto ainda maior, porque não era uma pessoa distante ou uma pessoa que teria algum interesse em dar uma alfinetada, né? Alguém que estava conversando ali de boa no dia a dia, mas às vezes você é muito incisivo mesmo. E para falar a verdade, depois disso, eu percebi, e tem uma parte que é minha mesmo, né? Tem uma parte que é minha, assim, não adianta também eu querer ser outra pessoa que eu não sou. E se Existem pessoas... sustenta. Não, tem pessoas que são mais agradáveis,
algumas pessoas são mais boazinhas por natureza e algumas são tão boazinhas que o pessoal, né, aproveita, monta em cima, não dá nenhuma... Ó, Pode falar. um exemplo clássico, aqueles 3 minutinhos antes de começar uma reunião, que as pessoas ficam ali no quebra-gelo. Ai, você assistiu, você viu, você foi. E aí eu fico assim, sabe? Antigamente eu ficava assim, hello, vamos, Esse né? negócio me irrita. Nossa, e aí beleza, eu estava assim, e aí quando, tá, vamos começar. Então, gente, Ai, nossa, que horror, como assim? Porque assim, gente, eu entendo, porque aí eu tentava socializar, mas não vai, sabe? Meu foco estava em outra coisa. Para mim, se assistiu ou não assistiu, pouco importa. Eu queria aproveitar que você falou isso para trazer um outro tema. Deixa eu só trazer aqui o comentário do Fernando primeiro. Primeiro ele falou o seguinte, ó, talvez nessas situações um one-on-one não resolveria. Eu acho, assim, você pode ver aí o que você traz mais alinhado com a comunicação não violenta, mas eu acho que é a mesma coisa, assim. Tem horas que o ao vivo ali, o pessoal, o um a um ali, pode ser até pior, dependendo da hora do... Se você não estiver bem preparado, né? Não sei. Se você quer complementar alguma coisa, porque tem hora que tem que preparar uma conversa, né? Sim, porque a gente é cobrado, né, para pensar rápido, resolver rápido, tudo rápido, mas tem coisa, gente, que assim são marcantes, são significativas, então acredito, concordo com o Sabino, que tem que ter aí um certo preparo, ainda que possa acontecer coisas que eu nem imaginei, mas quanto mais preparo eu tiver para tentar alinhar essas arestas, melhor. Porque senão, lembra, aquele negócio pequenininho pode virar um negócio maior ainda. E ele está se referindo a saber se você está sendo incisivo, ou bravo, ou está normal. Mas eu diria, e aí olhando, eu contei uma história, aconteceram outras histórias também ao longo do caminho, e tem alguns momentos que a pessoa que quer ser muito boazinha, ela se perde também, porque se você não souber falar não nunca, né, que seria o limite, a pessoa, não, tudo tá bom, e né, não contraria ninguém, não coloca um contraponto e tal. Essa pessoa também ela vai somatizar um monte de coisa, porque ela vai só servindo de lixeira para os outros. Então, a outra vem e acha que pode descarregar o que quiser em cima dela, né? Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Mas talvez a gente tenha que saber para que lado que a gente tá. Porque assim, você tá com o pezinho mais para um lado ou mais para o outro. Você tem que descobrir, ou você tá lá no cantão, né? Mas você tem que descobrir aonde que você tá nessa... Será que você é a pessoa que transparece ser bonzinho? Ou será que você transparece ser uma pessoa brava, né? Às vezes é uma questão até pode ser de aparência, de forma como a pessoa se comporta. Tem gente que sai por aí sorrindo sem nem saber por quê, e outros que tem cara mais amarrada, e tudo bem, cada um é cada um, mas acho que você tem que descobrir quem é você, né? E eu queria aproveitar, Pri, para trazer o seguinte, hoje em dia a gente vê muito a questão de várias neurodivergências, né? Eu tenho cá para mim, já que esse é um tema que eu gosto de estudar, um pouco porque me ajuda na didática, um pouco porque eu tenho curiosidade sobre esse tema, e eu cheguei depois de ver, né, vários conteúdos, eu cheguei à conclusão que existe uma gradação, assim. Então, a gente tem, por exemplo, as pessoas que podem lá ser consideradas com síndrome de Asperger, que é até uma classificação que não se usa mais, né? Mas, de qualquer maneira, ela muita gente conhece, e ela traz muito assim, é aquela pessoa que ela é naturalmente ranzinza, né? Mas por uma neurodivergência, é o jeito como o cérebro dela reage às situações. Então o contorno, né, diferente. É um jeito normal, ela é naturalmente ranzinza, vamos dizer assim, né? Por uma neurodivergência. Só que imagina, para pessoa, por exemplo, uma pessoa não diagnosticada, ou uma pessoa que está quase com o pezinho no Asperger, mas não. Tem gente que é naturalmente ranzinza mesmo, e às vezes não tem diagnóstico nenhum, né? Como é que a gente poderia conectar isso que a gente está falando de comunicação não violenta, empatia,
com a questão também do respeito aí nas neurodivergências e também para a gente mesmo saber, porque tem muita gente andando por aí que tem essas neurodivergências e não sabe, né? Gente, e assim, é muito comum, inclusive agora, os adultos sendo diagnosticados, né? E assim, aí tem dois lados do diagnóstico, do laudo, que eu, por exemplo, na minha abordagem fenomenológica, ok, ter lá um documento que, né, diz que uma pessoa tem isso ou tem aquilo, mas é importante entender como que essa pessoa se relaciona com essa neurodivergência, por exemplo, né? Então, escolas também tá uma ditadura, assim, a criança é um pouquinho fora da curva ali, gente, que criança é tranquilinha, que criança não dá trabalho, né? Acho que faz parte ali do esperado, mas o que eu quero dizer existe aí muito essa questão do laudo, da medicalização e tudo mais. E você comentou da empatia. Eu volto nessa questão da empatia, né? Porque para a gente chegar num diagnóstico não é simples. Mas se eu observo que aquela pessoa tem ali um conjunto de comportamentos que eu, por exemplo, nossa, eu não agiria assim, ou nossa, essa pessoa está desse jeito, e a gente é craque em julgar, né? Em poucos segundos a gente já define o caráter, sei lá, enfim, dá vários adjetivos para uma determinada pessoa. Fazer um exercício para sair desse loop automático, dar um passinho atrás e falar assim, olha, não sei se ele tem um laudo, essa pessoa tem um laudo, não sei se ela tem alguma neurodivergência, estou observando que esse comportamento se mantém. Tá meio fora do que é esperado, né? Porque senão a gente fica ali sempre do alto do Olimpo, esperando que as pessoas se comportem da mesma maneira que eu me comporto, né? Assim, que eu estou dentro da curva, digamos assim, do que eles consideram de normalidade. E aí eu fico projetando no outro que ele tem que fazer igual. Então, sempre dar um passinho atrás, gente. Sempre dar um passinho atrás. O colega está diferente ali do que você está acostumado. Nossa, é muito ranzinho, é muito isso, muito aquilo. Se você não tem intimidade, se você não tem ali como fazer um approach, né, para saber se pode ajudar, enfim, se está tudo bem, cara, observa e segue sua vida, com respeito. Simples assim. O Fernando trouxe aqui um comentário. Trabalhei em uma empresa onde a gente tinha que dar feedback sobre todos os colegas de departamento. Também. Eu também. A gente recebia os feedbacks, mas não sabia quem tinha dado. Então eu dava feedback sobre os colegas e no final eu recebia os feedbacks dos colegas, sem saber quem tinha falado o quê. Assim, a gente agora só está esperando quais eram os feedbacks, né? Porque agora gerou a curiosidade aqui de saber. Eram bons, eram construtivos, destrutivos. Ó, assim, empresas grandes, até um tempo atrás, todas faziam, né, na avaliação anual, o feedback 360, na avaliação 360, né? Todo mundo que trabalha com você, seus chefes, seus pares, se você tiver liderados também. E eu vou dizer, isso daí é bastante complexo. A maioria das pessoas não sai bem desses ciclos de feedback, porque às vezes você recebe vários feedbacks positivos e um feedbackzinho negativo, e você fica o resto do ano apegado que alguém falou que você, num determinado dia lá, saiu do tom, falou uma coisa que não deveria e tal. E é muito comum a gente se apegar aí, ó, o Fernando falando que era isso mesmo, avaliação 360. Que é ainda uma prática, hoje acho que menos, né, Pri? Não sei se você sabe como é que tá isso nas empresas, mas me parece que se usa menos, mas ainda se usa, né? E eu vejo que boa parte das pessoas não sai bem desses ciclos de feedback. Aí a gente começa eu começo com uma crítica, né, gente? Feedback efetivo é aquele que tem contexto. Que tem dia, data e hora, para a pessoa lembrar do que ela falou. Às vezes ela não vai lembrar, mas, poxa, quanto mais informações, mais subsídio a gente dá para contextualizar aquele feedback. Olha, Sabina, a gente tinha marcado semana passada, lembra, na quarta-feira? Então, aconteceu isso, isso e isso. Sabe? Agora, imagina ficar recebendo feedback de sei lá quantas pessoas, aí você... Não, gente. E realmente, né, a gente sai abalada por quê? Porque você está ali, né? Seu hipotálamo tá ligado no 320, porque tu sabe de onde que vai vir a próxima bordoada, né? Então, assim, mandem feedbacks para as lideranças, preencham formas, falem com o RH, por favor, não tenha mais essa avaliação. Porque tudo bem a gente ser criticado, mas desde que tenha um contexto.
Ah, é que nem o feedback assim, a gente, sei lá, tá em janeiro, a pessoa vai me dar um feedback de, sei lá, agosto do ano passado. Eu não lembro nem que eu já tenho ontem, vou lembrar o que aconteceu em agosto. Mas eu diria que corporativamente é complicado porque a empresa também, de alguma forma, ela precisa ter algum mecanismo para que as pessoas sejam avaliadas, né? Existem mecanismos mais complexos, mais sofisticados, mais modernos, mas algum mecanismo vai ter e algum nível de chateação vai ter também, porque existem pessoas que não estão performando bem, né? Toda empresa vai ter aquelas pessoas que estão performando um pouquinho abaixo e tal, e essa pessoa vai precisar receber um feedback. Eu tenho conversado com um grupo aqui, das pessoas lá do Papo de PO e Requisitos, que a gente tem montado um grupo aqui, talvez para ter uma conversa mais próxima e mais frequente, e uma das coisas importantes é saber receber feedback, né? Isso não é fácil, não é fácil, tem que se preparar, tem que começar, os primeiros feedbacks tem que ser mais suaves, né? Porque a gente muitas vezes não está pronto. Geralmente a CNV também eu sempre utilizo, pelo menos nas abordagens que eu faço nas intervenções, é sempre nesse aspecto, por exemplo, líder com liderado, né? Sei lá, mãe, filho, pai, filho, enfim. E aí tem o outro lado, né? Imagina que eu estou lá recebendo um feedback que, assim, é uma crítica, beleza, não é que todo mundo aqui é alecrim dourado, a gente precisa, sim, performar e muitas vezes o feedback vai nos ajudar nisso. Mas às vezes vem aquele feedback genérico, né? Sem contexto, sem exemplo, sem nada. E aí, com a comunicação não violenta, para também não parecer que eu estou desafiando aquela figura de liderança, olha, você consegue me dar um exemplo, né? Você lembra em que situação isso aconteceu? Porque vai ficar mais fácil de eu me lembrar para quando acontecer uma situação parecida, eu tenho uma conduta diferente, que é o que a gente vai discutir aqui como um plano de ação que a gente espera. Né? Porque senão a pessoa também dá um feedback, né? Aí eu tenho medo que é meu líder ou minha liderança, sei lá, imagina quem sou eu para falar alguma coisa, mas de uma forma respeituosa com a comunicação não violenta, a gente também tem esse direito de pontuar, porque, gente, nós colocamos expectativas demais nas lideranças. Liderança não é super-herói. Liderança também falha, e miseravelmente. E aí a gente fica aqui à mercê de tudo isso. Então, utilizem a comunicação não violenta. Se essa liderança vai se sentir desafiada, ofendida, sabe? Mas a gente tem que se apropriar desses recursos, inclusive para quando, olha, às vezes não faz sentido, porque eu não me enxergo. Todo mundo enxerga, mas eu não consigo enxergar. Então, essa liderança tem que me ajudar a eu enxergar. É verdade. Ô, Pri, na sua apresentação tinha mais alguma coisa que você ia passar? Deixa eu ver. Aqui, acho que é o último, que a gente já falou, tá? Que já emendei, né? Que é o pedido. Então, formular pedidos claros e específicos que expressem o que a pessoa gostaria que acontecesse para atender a sua necessidade, né? Então, ao invés de eu ficar lá limitada, né, no discurso de você sempre chega atrasado, você é muito responsável, como a gente conversou aqui no chat, né? Você poderia compartilhar o que está acontecendo e como a gente pode resolver isso junto. Então, assim, eu não taco a bomba, tiro lá a pecinha da granada e jogo para outra pessoa. Eu vou junto com ela. Né? E aqui ela vai responder, não, tá tudo bem, ou não, tive isso, aquilo, beleza, fica a critério dela. Mas o nosso papel, enquanto pessoas que vamos utilizar a comunicação não violenta, a gente está fazendo. Tá? Porque tem que ver a abertura também que eu tenho com aquela pessoa, né? Às vezes eu toda a vida eu nunca olhei na cara dessa pessoa, e de repente eu vou lá e quero saber como que eu posso ajudar. Né? As relações, elas são construídas e mantidas. Você sabe o contexto também, né? Tenho paciência, gente. A comunicação não violenta funciona, mas vão ter casos que vão exigir um pouquinho mais de paciência. No final das contas, os 4 pilares são... Vamos lá de novo, recapitulando aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho. É observação, sentimento, né? Ou como separar, em relação àquilo. necessidade. A necessidade que eu tenho, né? Que eu quero ser consentida, né? E para finalizar, o pedido. Legal. E geralmente, assim, tem que usar esses 4, gente, porque se a gente só fizer os 3, mas eu não fizer o meu combinado, que é o pedido, olha, na próxima vez, se você for se atrasar, você consegue me mandar um WhatsApp ou um e-mail, que aí eu vejo com a equipe se a gente pode esperar mais 5 minutinhos até você chegar. Se você for se atrasar, você pode mandar a sua carta de demissão para eu não ter que ficar
Ai, te meu Deus do aturando. céu, meu Deus do céu. Se você não quer trabalhar, tem quem queira, né? Aí, agora sim. Agora sim. Não quer trabalhar? Não sai de casa, amigo. Muito bem. No final, assim, só para a gente entender, a comunicação violenta, ou violenta, a não violenta, é a gente juntar esses 4 pilares para a gente formular melhor e mais ou menos vai cercar um sentido nessa comunicação para que ela não fique ou somente afrontando, ou Crítica. somente identificando o problema, ou somente crítica, ela fica mais completinha também, né? Uhum. Deixa eu só ver aqui um negócio. Né? Como que a gente poderia fazer, tem 2 minutinhos, como a gente poderia fazer um exercício prático, né? Você nunca presta atenção no que eu estou dizendo. Nossa, isso ficou péssimo, mas ó, presta mais atenção da próxima vez. E você nunca presta atenção. Ai, não, repeti, gente, foi mal. Mas assim, ó, isso ficou péssimo. Presta mais atenção da próxima vez. Como que a gente reformularia com a comunicação não violenta? Vamos tentar. Ó, quem tá aí no chat? Andrew, Fernando, quem mais? Vamos reformular essa frase aqui. Ó. Isso ficou péssimo. Presta mais atenção da próxima vez. Como é que a gente poderia reformular aí? E usando os 4 pilares, né? O que é mais difícil, eu diria. Acho que fazer uma comunicação não violenta, que a gente intuitivamente pensa assim, eu não vou agredir, eu não posso agredir a outra pessoa, né? Mas aqui a gente tem como se fosse um método, né? Então o método é como é que a gente usa os 4 pilares. Vamos ver se tem alguma sugestão aí. A gente também já está finalizando. Eles estão pensando, acho, né? Porque tem que dar uma boa pensada. Você já tem uma pronta aí, Pri, ou a gente vai criar aqui? A gente pode criar, né? Mas olha, isso ficou péssimo. Uma crítica. Realmente, tá? O trabalho pode ter ficado péssimo. Então, a primeira Mas pergunta é, o trabalho está péssimo mesmo, será? tô partindo do princípio Princípio que que a sim. gente combinou A e saiu W. Então, pode ser que tá bem péssimo, né? Então, retomar com essa pessoa. Então, eu vou tentar uma aqui. Você poderia falar para a pessoa assim, meu, você está de brincadeira me apresentar essa porcaria, né? É assim? Não. Acho que não. Olha lá o Andrew, eu acredito que não seja ideal, podemos melhorar para a próxima entrega. Então, né, o Marshall ele fala sobre o penso e o acredito, para a gente tomar cuidado também, tá? Como a gente não tinha muito tempo, eu não entendi esse detalhe, mas talvez, gente, quando a gente pega um exemplo de comunicação violenta e contrapõe com não violenta, o violento é assim, ó, isso ficou péssimo, presta mais atenção. Uma frase curtíssima. Quando a gente vai para a comunicação não violenta, a gente articula um pouco mais. Ela tende a ficar maior para dar uma suavizada na mensagem, né? Não, mas é meio que para, assim, construir com a pessoa. Talvez assim, resgatar. Vamos olhar lá a ementa, ou como é o nome, lá os requisitos que a gente tinha que seguir. Vamos aqui. Olha, o que você acha? Tem isso? Tá faltando aquilo? No final, assim, se a gente pegar lá os 4 pilares, né? Então, observação. Aí, percebi que o trabalho não cumpriu com todo o objetivo proposto inicialmente. Não me parece que seguiu aquilo que foi planejado. Né? Depois vem, na sequência... Deixa eu ver aqui, vamos voltar observação. O sentimento, né? Isso me gera preocupação, porque o nosso prazo está quase estourando. Legal. Depois, a necessidade. Né? O que aconteceu? Você precisa de ajuda? Você precisa de ajuda? O que aconteceu, né? E aí o outro já está junto, né? Que é o pedido. Né? Aí o pedido seria, olha, se você... Aí a pessoa pode falar, preciso de ajuda, ou sei lá, eu achei que estava arrasando e não estou. Então, vamos combinar que antes a gente precisa sentar para rever se o projeto está saindo como foi planejado, porque a gente sabe que o cliente tem uma expectativa. E aí a gente precisa entregar isso para ele. Então, se você precisa perceber que precisa de ajuda, ou sei lá, uma vez por semana, ou meu Deus, quando a gente faz, enfim, uma vez por semana, vamos fazer um checkpoint para ver como é que está o projeto. Né? Entendeu? Na verdade, eu acho que isso vai depender também de quantas vezes isso já aconteceu e como que tá
a paciência do interlocutor em relação ao trabalho, né? Porque uma coisa é assim, por exemplo, que é o que eu costumo comentar com o pessoal. Às vezes, você deslizou uma vez, mas você está entregando sempre bem entregue e tal, a pessoa não... Putz, talvez ela tenha até um pouco mais de liberdade e falar assim, meu, isso aqui não dá para usar não, ficou ruim, vamos ver se a gente faz outra coisa aqui. E acabou, o problema não gera problema, né? Agora, vem vindo entregas ruins, em algum momento você tem que dar o feedback. Às vezes a paciência também, né, tem que dar aquela respirada antes de formular a comunicação, né, porque senão vai vir uma pedrada mesmo. E... Você trabalha aqui há 10 anos, tá de brincadeira? Com essa altura do campeonato, você não entendeu ainda que isso aí tá uma porcaria? É complicado. Mas a gente tem mais facilidade, eu acho, de identificar o que é a comunicação que está errada, que não dá para fazer, do que identificar como que seria a comunicação correta, né, usando os pilares, ou mesmo que a gente não estivesse falando especificamente de comunicação não violenta, mas como comunicar de forma adequada, né, nesse sentido, que é uma notícia negativa, ou é um feedback negativo. Porque a pessoa, às vezes, entregou achando assim, pô, todo mundo vai achar o máximo, isso aqui tá show de bola, né? Aí você recebe... É difícil, né? É difícil essa comunicação. É muito difícil, tá, gente? CNV é uma teoria linda e maravilhosa, mas requer treino, não é bala de prata, porque às vezes o outro está na outra sintonia, está tudo bem. O importante é que a gente está consciente de que a gente utilizou os recursos de uma maneira assertiva e é treino. Vai ter dia que vai ser 10 de 10, vai ter dia que vai ser menos 100 de 10. E assim, faz parte. Não, legal. E eu acho que a gente pode depois pensar também em fazer um exercíciozinho numa outra live aqui, só o exercício, não precisa nem ficar pensando na teoria, mas só esse exercício de reescrever é legal, né? O Fernando trouxe uma aqui, ó, eu trabalhava com uma pessoa que demorava a entrega do item do backlog, quando entregava não estava de acordo com o requisito. Fomos ver e a pessoa estava com dificuldade e não pedia ajuda. Tentamos resolver com uma política explícita. É legal, a política explícita é uma boa, mas assim, às vezes a empresa não tem tempo também, né? E se você... Assim, eu tento olhar também pelo lado prático, né? Se você está dentro de uma empresa, a pessoa não consegue entregar e não pede ajuda, talvez esteja, né, difícil de manter essa pessoa. Aí a comunicação não violenta é: eu observo que será difícil manter você aqui, porque eu me sinto pressionado pela minha liderança a entregar resultados. E infelizmente... E você está atrapalhando o rolê. Eu estava quase conseguindo. Mas isso é complicado, porque a gente tem que observar também que às vezes tudo tem limite, né? Aquela história, tudo tem limite. Às vezes a gente vai ter que dar uma brecada também. Ou contratação foi feita de forma inadequada, ou as pessoas às vezes confundem CNPJ com empresa com ONG. E assim, aí precisa ter essas conversas difíceis para fazer os alinhamentos, propor planos de ação, fazer o acompanhamento, porque se não está entregando, está prejudicando, tem que ter uma intervenção. E geralmente... Eu vou até fazer uma sugestão aqui, Pri, a gente podia elaborar uma dinâmica para talvez na outra semana, né? A gente já tem um tema para essa próxima semana agora, que são as 5 características do profissional bem-sucedido, vai ser muito legal. E depois a gente podia começar também a fazer umas dinâmicas, né, para tentar, por exemplo, como que a gente melhora a comunicação. Então a gente traz algumas frases e porque aí a gente aplica na prática aquilo que a gente está falando aqui também, né? Excelente, contem comigo também. Show de bola. Você quer trazer mais alguma coisa para a gente fechar? Nosso horário já está estourado. Não, só agradecer, gente. Obrigada, Sabina. Obrigada a todos e todas. Show, a gente que agradece mais uma vez. Nossa psicóloga oficial do canal aqui. Falamos sobre comunicação não violenta. Semana que vem nós vamos falar sobre as 5 características do profissional bem-sucedido. E o nosso pedido final aqui é para você dar o joinha no vídeo, se você estiver vendo no YouTube, se estiver vendo no LinkedIn, compartilha o vídeo, né? Aquelas coisas todas para ajudar a gente aqui a trazer mais gente para esse papo aqui. E se vocês quiserem também deixar alguma sugestão de papo para a gente aqui, fica à vontade. A gente está sempre aí à procura de boas pautas que possam ajudar todo mundo aí. Pri,
Obrigado mais uma vez. Ainda não temos vinheta final, então vamos acabar abruptamente de novo. Até semana que vem aí para todo mundo. Valeu, Pri. Valeu, Abraço. gente. Tchau.